Hoje, em 9 minutos, a conversa com a personalidade de Vitória, já devidamente conhecida em função da sua militância social, da sua militância desenvolvida na sua localidade de origem, que é o produtor cultural. Eu não sei se a expressão correta é produtor cultural. Não, agitador cultural, eu gosto mais. Agitador cultural. Raimundo Oliveira, com quem nós vamos conversar agora. Raimundo, você se tornou um agitador cultural a partir da sua história de amor com o Morro dos Alagoanos, certo, né? Mas então, e há um reconhecimento, você é um cara que também foi egresso dos meios de comunicação, tem facilidade de inserção na mídia, o que os torna uma pessoa querida também, até pelo pessoal da mídia, o que favorece também muito a sua divulgação. São meus patrocinadores, eu falo. Exatamente. Agora, eu te pergunto o seguinte, você tem conseguido compartilhar a sua experiência comunitária de maneira a irradiá-la para outras comunidades? Sim, são muitos as lideranças que me procuram. Quando falo lideranças, não queria apenas rotular o comunitário. São desportistas, são comerciantes, são evangélicos, são os mais diversos segmentos que me perguntam da experiência do Morro dos Alagoanos, como é que a coisa funciona e qual é a possibilidade ou probabilidade de levar também para a sua região ou bairro. E a gente, claro, muito gentilmente a gente conversa, a gente fala, e temos ido a algumas comunidades de Vitória e até fora de Vitória. Mas o que é uma grande objeção é quando eles me perguntam os recursos financeiros, eu digo que não há. Você tem que tirar do bolso o que você precisa pôr em prática. Isso, às vezes, cria um empecilho e até um ponto, parágrafo, naquela pessoa que te pediu uma informação ou detalhe do seu trabalho. Porque eu vou começar já onde seria no final, mas vou antecipar. O meu trabalho, como a escada que eu pintei agora, a escada da fama, eu financiei 100% daquela ação. Eu não digo nem trabalho, daquela ação, né? Então, mas o pessoal da Timbó, o pessoal das tintas, tem ninguém para poder bancar isso, não? Stanislau Venturini. Gente muito boa, muito nobre. Até uma ocasião me procurou. Politinta, via uma marca de tinta. Mas o Morro do Alagoano são coisas urgentes, que não dá para você esperar. Entende? Coisa urgente, tem que pensar e executar. E se você fizer um projeto a uma indústria de tinta, a coisa é de praxe, é normal, ela tem um trâmite. E às vezes você perde aquele período, aquela oportunidade ou aquele... Você quer me dizer o seguinte, olha bem, apesar de você ter uma metodologia de agitação cultural, não basta uma metodologia, tem que ter um Raimundo mesmo. Tem que ter ação. Tem que ter um Raimundo. E a coisa tem que ser rápida, assim como eu digo, rápido eu falo. Não dá para pensar, não dá para você projetar, entende? Uhum. Né? É uma batalha individual, então. Mas gostosa. Gostosa, isso prolonga a minha vida aqui. Agora aumenta o pessoal lá, o dia que você vai virar nome de rua na Lagoana ainda, hein? O dia que, espero que ele leve 67 anos no mínimo. Mais por viver ainda. Você vai virar nome de rua, porque, na verdade, o que acontece é que aumenta muito a autoestima do povo do lugar, né? Principalmente, não? Isso já nota-se que flui nas pessoas, como essa escada que vamos inaugurar, na realidade, depois de amanhã, né? Mas as pessoas já se sentem motivadas por ver seu bairro na mídia de uma forma legal, de uma forma positiva, o que não é peculiar com os morros de Vitória e de outras cidades do estado e do país. Uhum. Os morros estão sempre na mídia de uma forma negativa. O Morro dos Alagoanos, sim, tem a discriminação, tem outro segmento, mas também tem a cultura, tem a arte, que é muito mais forte. Isso nos coloca num patamar bem mais elevado e de reconhecimento bem melhor. Raimundo, você sabe uma curiosidade? É que aqui no Brasil, o morro virou sinônimo de lugar de pobre morar. Certo. Entendeu? Isso é uma contingência que começou depois da Guerra do Paraguai, porque o pessoal queria ficar perto também dos equipamentos urbanos, né? Para não ficar muito na periferia, se empenharam nos morros. Os negros no final da escravidão também. Exatamente. Quando foram liberados da escravidão, não tinham onde ficar, não, foram deserdados, foram abandonados. Foi uma covardia que se cometeu com eles, né? Mas nos outros países do mundo, o morro é lugar de bacana morar, você sabe, onde né? Estão os castelos? Os castelos, os mosteiros, os bobões, tudo no alto do morro. Onde está a Palácio Anchieta? Está no plano? Então... Porque tem a melhor visada, você tem a melhor visão, você tem aspecto de segurança também. De Vitória. Então, na realidade, o que eu falo é preconceito.
né, com a população de Morro. Mas eu costumo sempre dizer, o Morro recebe muito mais violência do que pratica. Mas, Ramon, eu quero insistir numa coisa. Você está falando da necessidade de você bancar da sua própria bolsa. Isso não é de hoje, né? Isso não é de hoje. Desde que você começou eu não tinha um cabelo branco. Eu não tinha, eu lembro disso. Mas assim, a gente está esperando que esse comportamento seu seja inspirador. Sabe? De que pessoas que se inspiram no seu modelo, talvez não para ser tão devotos quanto você, mas sintam essa necessidade de comprometimento com o lugar com que vivem. É fato. Mas é que eu falo para você, as pessoas, elas são muito limitadas, elas têm coragem de pedir. Elas têm coragem de bater a porta e receber, às vezes, um não. O não, ele dói, mas você vai em frente, você bate em outra porta. Então, por exemplo, vamos fazer agora o Festival de Chorinho, no próximo dia 23, felizmente uma iniciativa privada. Eu apresentei o projeto a ela, ela se ofereceu em financiar 100%. Quem? Vamos dar os créditos, então. Instituto Sincades. O Instituto Sincades. O Alberto está muito sensível a essas questões. Então, o Instituto Sincades vai patrocinar o Festival de Chorinho, que, diga-se de passagem, é o primeiro e o único no país. O Encontro de Chorinhos e Chorões, assim como o FEMUSQUIM também é o primeiro e único no Brasil, né? E o Morro dos Alagoanos também é o primeiro e único no país, com as suas escadas humanizadas, quando parte de um morador e não do poder público. Então, nós temos um monte de coisa singular e ímpar. Né? Vem cá, eu quero saber o seguinte, as personalidades que você está homenageando lá na escada, esse processo é democrático, é você que sabe quem que você está deve consideração e você está prestando esse tributo? Não, na realidade eu digo que são pessoas amigas, pessoas que nós temos afinidade. Estaria aqui o maestro Helder Treif, porque a primeira vez que a Orquestra Filarmônica subiu um morro na sua história foi o Morro dos Alagoanos. Isso em 1991, imagine, né? E eu resolvi homenagear a Orquestra Filarmônica. Então, homenageando o maestro, eu homenageei todos. Eu fiz homenagem à literatura, Gracia Silva Neves, ao cinema capixaba, ao teatro capixaba, à música capixaba e ao canto capixaba, que eu homenageei na Tércia Lopes. Teatro foi quem que você homenageou? A Verônica Gomes, Nilce Henriques, Euliese de Almeida, a literatura, Gracia Silva Neves, ao canto na Tércia Lopes, né? A música, a Denise Pontes e o maestro Helder Treif. Quer dizer, então eu queria botar todos na calçada, mas na possibilidade eu coloquei 2 ou 3 nomes, né, em cada ali. Você mencionou o FEMUSQUIM, Festival de Chorinho, vamos dar uma repassada aí. Você tá nessa militância. Eu conheci você pastinha, Raimundo, que eu me lembro. Não era? Você era pastinha. Aí você começou a pedir umas colherzinhas de chá para dar umas forças lá em alguma coisa do morro. Aí foi criando, crescendo nesse papel, de repente você se tornou essa referência de iniciativa comunitária. E hoje o Morro do Alagoano, com todo respeito e modéstia, ele é reconhecido nacionalmente. Eu digo para você, com muita humildade, Morro dos Alagoanos é mais conhecido que Vitória, fora do Espírito Santo. Acredito. Ele não inspirou ainda uma tese, tem sociólogo aí dormindo de touca, para não esperar uma tese de mestrado, não, a respeito da experiência comunitária do Alagoano? Não, ainda não, confesso a você. Não. Escrevi um livro sobre o Morro dos Alagoanos, que chama-se Morro dos Alagoanos, sim senhor. Estudei até o técnico de contabilidade. E a minha vida é prática, eu vou aprender na prática, entende? Nunca. Hoje fazemos palestras em faculdades, universidades, escolas, empresas, presídios, sobre gentileza, né, que hoje também estamos com a ação Gentileza, Diário Gentileza, mas não tive essa vocação de fazer mestrado nem doutorado. Raimundo, fala aí, teve uma época que você criou uma agenda que você trazia os grandes nomes da música popular brasileira aqui para o Alagoano. O Morro dos Alagoanos tem uma peculiaridade, uma particularidade, que recebemos lá Joãozinho 30, Dona Zica, Dona Neumo, saudoso Grande Otelo, a Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, a Cássia Brasil, arpista, Leni Siqueira, flautista do Teatro Municipal, na Tércia Lopes, aqui da Terra, a Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, Atolfo Alves Júnior, Henrique Casas, Helena Bittencourt, filha de Jacó do Bandolim. Então, o Morro dos Alagoanos, a gente tomaria os 15 minutos de programa para falar desses personagens que já passaram pelo Morro dos Alagoanos e muitos que ainda irão passar, porque eu acho que a comunidade ele tem esse direito e esse privilégio de conhecer também esses nomes da cultura brasileira. Nós temos que parar um pouco com essa história de Michel Teló, esses besterol, e vivermos apenas engolindo isso aí, ou a música internacional, porque é muito peculiar no morro você falar de um nome internacional da música e não conhece a nossa história da música brasileira. Você fala em Ataúfo Alves, as pessoas acham absurda, mas falam Michel Teló com a maior naturalidade.
Entendeu? Acho que para meter Michel Teló, tivemos um Ataúfo Alves, Agora Raimundo, essa postura sua messiânica, essa postura sacerdotal sua, você sente a reciprocidade? Tipo assim, as pessoas não chegam junto, mas pelo menos apoiam na comunidade? Olha, você sente apoio? Você recebe esse apoio? Sente. As pessoas, a minoria critica, entende? Sim. Ontem, por exemplo, os que não fazem normalmente criticam. Com certeza, em peso. Ontem um cidadão me pediu para fazer um jardim em frente à casa dele, que tem um depósito de lixo, porque eu fiz o Jardim As Rosas, não falo, que era um depósito de lixo, que eu fiz um jardim em homenagem à Cartola. E pintei nas cores verde e rosa e botei Jardim As Rosas, não falo. Convidei o grupo Ilha, convidei Denise Ponte, Ciara, Chumbrega, Papo Furado, Lajota, fomos cantar As Rosas Não Falam, e hoje está lá o jardinzinho bonito e acabou o depósito de lixo. Então, acho que isso é um modelo. Você faz um depósito de lixo também em frente à minha casa, ou um jardim em frente à minha casa. Acho que a gente tem a varinha mágica, ou que a gente é a solução. Agora, o que me preocupa é o poder público ainda não quis conhecer isso. Essa experiência. Não. Aliás, você teve uma experiência política. Como é que foi? Foi didática? Foi pedagógica? Uns 10 anos atrás, eu me candidatei a vereador e, graças a Deus, eu fui vencido nas urnas. A sociedade não me quis vereador. Isso eu caí na real, meu papel não é papel de legislar, ser parlamentar, e eu voltei com mais disposição ao meu trabalho. Isso me deu uma experiência que, quando a gente reclama dos maus políticos, eu digo que eles não são concursados. Eles são eleitos. Foram escolhidos por eleitores. Pela sociedade, pelo eleitor. Então, quando o político é ruim, pior é o eleitor. Se ele é corrupto, mais corrupto mas é o eleitor. Uma reflexão, Raimundo, que se impõe a isso que você está falando aí. Veja bem, e se você ganha, você vai ser um vereador, olha bem, que vai ser naturalmente cooptado ou sabotado. Se você adere normalmente ao poder, ao sistema, você está cooptado, vai jogar o jogo do sistema. Se você não aderir ao jogo do sistema, você vai ser sabotado, ou seja, vai ser isolado. Né? Ou seja, realmente salvou-se um grande agitador cultural que se perderia se fosse bem sucedido eleitoralmente. É uma ironia isso, não é? Mas eu teria sabedoria se caso eu viesse a ser eleito e não correspondesse, meus ideais não pudessem ser colocados em prática, eu teria a sutileza de entregar meu cargo ao presidente da Câmara, nesse caso, e ia voltar a fazer os meus trabalhos. Eu continuo achando que para a comunidade foi muito bom que isso não tenha acontecido. E para mim também foi ótimo. Foi ótimo. Porque essa política que está sendo feita hoje não é inspiradora. Então, para mim também foi uma experiência muito legal que eu não quero mais. Mas você deve ter sido bem votado nos redutos de massa crítica de Vitória. Sim, eu peço permissão para falar aqui que é a Praia do Canto, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Goiabeiras. Mata da Praia. Mata da Praia, eu tive exatamente mais da metade do que os votos eu tive na minha região. Mas tinha um cara lá na Galileia que falava que ninguém é profeta na sua terra. Jesus Cristo é um grande exemplo, né? Um grande exemplo de Jesus Cristo, né? Então eu não quero ser Jesus Cristo, mas a gente tem essa experiência, né? Apesar de me chamarem agora de profeta. Não, porque agora você está com essa campanha da gentileza, né? Bacana. A gente precisava de que mais pessoas se incorporassem a isso e irradiassem isso, né? Quem dera, aí o mundo seria... Não, até o governo do Estado, com a sua verba de comunicação, que é astronômica, poderia criar esquetes usando os próprios atores capixabas, irradiando esses exemplos. Eu já falei, desculpa citar nomes aqui. Cite. Tem o Renato Aragão, Silvio Santos, Xuxa... esse pessoal, de todas as grandes veículos, assumir essa campanha, gentileza gera gentileza, nós íamos zerar a violência no país. Mudava a cultura. Gente, adeus metralhadoras, adeus UPPs, adeus caveirão. Ganha nessa conscientização. Só um detalhe, eu faço trabalho voluntário no IASES. Eu falo gentileza com os meninos internos. Tem que ver que delicadeza, que respeito deles durante a nossa palestra. E tem que ver os discursos deles também para com Raimundo. Atenção, senhor, nunca mais eu retorno aqui. Eu nunca ouvi falar a importância de dar um bom dia, boa tarde, boa noite, perguntar como você vai, dar um abraço. Obrigado, desculpe, dá licença. Dizer Charles Chaplin, quando você não abraça ninguém aquele dia foi perdido. A importância de dar um abraço, você mexer na autoestima, dizer que você é bonito, ainda que não seja, vai ser mentiroso por justa causa. Invente alguma coisa, cabelos bonitos. Então você mexe na autoestima. Isso é o gesto que a gentileza pede. Trocarmos esse por favor, por gentileza, esse muito obrigado por agradecido. Então a gentileza é o remédio que veio para... Acredito também. Né?
E eu sou muito grato à sua presença aqui e espero que você não demore tanto tempo a voltar, tão ocupado que está em atender outros veículos, hein? Realmente, estou vindo de um veículo de comunicação, por aqui vou para outro, para falarmos da nossa ação no Morro dos Alagoanos, que agora é a escada a escada da fama, né? De novo, onde usamos as cores verde e amarelo e um vermelho no centro, simbolizando o tapete, porque os moradores do Morro dos Alagoanos precisam de um tapete vermelho para caminhar, porque a vida é bem difícil. Grato por tudo, Eu Ramon. agradeço a você e a todos os telespectadores e vai aqui o meu abraço para vocês. Enorme a presença do agitador cultural Raimundo Oliveira, que recentemente adotou o nome Raimundo Gentileza Oliveira. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto os caminhos, aprender